Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e discussões entre concurseiros e operadores do direito: a validade da anulação de questões de concurso público por decisões judiciais individuais e se esses efeitos podem ou não ser estendidos a todos os candidatos. Esse assunto ganhou destaque após uma decisão recente da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que reafirmou o entendimento de que decisões judiciais individuais não têm efeito erga omnes, ou seja, não beneficiam todos os candidatos automaticamente. Mas como isso afeta a isonomia entre os concorrentes? E quais os limites da atuação do Poder Judiciário quando se trata de revisar decisões das bancas examinadoras? Para entender melhor os fundamentos dessa decisão e o impacto dela nos concursos públicos em todo o país, eu converso agora com o advogado especialista em Direito Administrativo, Constitucional e Público, Antônio Rodrigo Machado. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Muito obrigado, Tiago. É um prazer enorme estar aqui para falar sobre um assunto tão importante para a sociedade brasileira, né? Todo cidadão, ele almeja a evolução econômica, a evolução social. E o concurso é uma porta democrática aberta para essa transformação das pessoas e de suas famílias. Doutor, começa explicando para a gente então o que significa dizer aí que uma questão judicial não tem efeito erga omnes e em casos de anulação de questões de concurso público. Significa que quando o STJ ele anula, ou o Poder Judiciário como um todo, anula uma questão de concurso numa ação individual, os efeitos vão ficar restritos às partes que fazem parte do processo. É o chamado efeito interpartes. Ele não vai alcançar, essa decisão não vai alcançar automaticamente todos os demais candidatos, diferentemente se fosse uma ação de natureza coletiva, uma ação civil pública, uma ação popular. Essas ações de natureza coletiva, elas não vão atacar uma questão ou um erro do concurso apenas para uma pessoa, mas sim para todos aqueles envolvidos no certame. Certame é uma das palavras que a gente utiliza para se referir ao concurso público. Então, não há uma abertura geral do concurso, nem uma distribuição, uma redistribuição de notas e uma alteração geral da classificação. Se somente eu ajuizei uma ação, seja um mandado de segurança, seja uma ação ordinária, contra aquela ilegalidade do concurso, somente eu serei beneficiado. Então, nós estamos aí diante da reafirmação de uma jurisprudência pacífica, digamos assim, do próprio Superior Tribunal de Justiça e de todo o Poder Judiciário. Em regra, se eu ajuizo um processo, o resultado daquele processo, ele vai interferir apenas na minha vida, não na vida de todas as outras pessoas que estejam na mesma situação, nas mesmas circunstâncias. Ok, doutor Antônio, e qual que é a lógica por trás dessa jurisprudência do STJ que limita os efeitos da anulação de questões a quem ingressou com a ação? Olha, a lógica é que a regra processual básica é que uma sentença numa ação individual, ela produz efeitos apenas para as partes. Isso está no Código de Processo Civil, isso nas mais diferentes searas do direito. O STJ apenas repete expressamente essa regra geral. Há também, devo ressaltar, que destacar uma diferença central. Se a decisão é uma decisão da banca, se é uma decisão da administração pública em anular uma questão ou em anular um determinado procedimento, o princípio da autotutela diz que é dever do Estado anular os seus atos ilegais. Quando o Estado ele anula algo que foi ilegal, isso sim vai servir para todas as pessoas. Então, se a gente for combinar, nós teremos aí 3 hipóteses de alteração da nota de um concurso. A primeira delas é aquilo que a gente está tratando, que a primeira turma do STJ confirmou. Em caso de ação individual, servirá a decisão apenas para o indivíduo que é autor daquela ação judicial. Em caso de ação coletiva, o resultado vai servir para todos os cidadãos inscritos que participaram do concurso público. E terceiro caso é quando a decisão ela é administrativa,
ela não pode ser feita apenas para uma pessoa, ainda que aquela pessoa tenha sido a autora do recurso administrativo que levou a banca do concurso público a refletir sobre aquela questão, a decisão vai servir para todos. Então, ação individual, resultado individual. Ação coletiva, resultado coletivo. Decisão administrativa, também o resultado será coletivo. Doutor Antônio, a gente pode dizer então que essa posição do STJ garante segurança jurídica nos concursos públicos? Olha, em primeiro lugar, essa decisão ela evita que uma sentença judicial redesenhe o resultado global do concurso, né? Então, um indivíduo conseguiu uma anulação e o resultado seria uma transformação geral da classificação. Ela impede também que essas revisões sucessivas de notas e classificações, muitas vezes isso acontece meses, anos depois que a prova foi realizada. Mas também tem um aspecto que pode dizer, um aspecto para nossa reflexão, é que muitas vezes um candidato em situação idêntica a um outro candidato que teve acesso à justiça, que conseguiu buscar um advogado, ele vai ter esse tratamento diferenciado. Eu diria que esse é um ponto negativo, mas que não é da responsabilidade do STJ. O que pode acontecer é, o Poder Judiciário decidiu pela ilegalidade de uma questão, a administração pública ela pode reconhecer o seu erro e estender aquele efeito para todos os candidatos. Eu diria que essa seria a melhor solução. Agora, sim, quando o STJ ele confirma, ele ratifica que uma decisão individual vale apenas para aquele candidato, ele está apenas cumprindo a lei, cumprindo o seu papel de última palavra na interpretação da legislação federal, e em alguns casos nós vamos ter um descontentamento daqueles que não buscaram a justiça, mas o STJ não tem qualquer responsabilidade em relação a essa questão. E em que situações excepcionais aí o judiciário pode intervir no conteúdo das provas e critérios das bancas examinadoras, como firmado pelo STF no tema 485? Olha, nós vamos ter aí, no tema 485, o STF ele firmou a tese jurídica de que o judiciário ele não pode substituir a banca examinadora para fazer o reexame do conteúdo das questões ou critérios de correção, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O que significa dizer? Nós temos, na análise de algumas questões jurídicas, o direito não é uma ciência exata, Tiago. Então, o direito, ele muitas vezes comporta 2 ou 3 interpretações sobre o mesmo tema. É importante que o candidato, quando ele vai fazer um concurso público, ele leia e estude o edital do concurso, e ele busque, porque existem diversos professores que são profissionais, qual é a posição adotada por aquela banca. Essa é uma tarefa difícil, mas é importante que o candidato ele faça esse caminho de pesquisa e de estudo. E aí o STF disse, olha, determinados temas, quando a banca faz uma interpretação e cabe 2 ou 3 versões diferentes, não cabe ao Poder Judiciário dizer qual é aquela que está mais correta. Agora, existem determinadas situações que o Poder Judiciário, por exemplo, uma banca adota uma posição sobre um tema que esse tema já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STJ, e a banca interpreta de maneira errônea. Então, nesse caso de uma decisão muito grave em termos de erro explícito, aí o Poder Judiciário ele poderá sim intervir e anular a questão. Existe também a hipótese quando um conteúdo é aplicado na prova e esse conteúdo ele não estava no programa do concurso público. Então, esse conteúdo está em desacordo com o próprio edital. Então, eu poderia ficar nessas 2 hipóteses. Tanto um erro jurídico grave como um conteúdo fora do edital. São 2 questões sensíveis, mas que o Poder Judiciário pode intervir, a depender do caso concreto, para corrigir o erro da banca examinadora. Falando em edital, né, como que o princípio da vinculação ao edital influencia as decisões judiciais em processos envolvendo os concursos públicos? O zero e vezeiro afirmar que o edital do concurso público é a lei interna do certame. Então, vincula tanto a administração
quanto os candidatos e o Poder Judiciário, e o STJ em especial, ele tem um valor, ele dá um valor, ele tem um respeito enorme às regras que são estabelecidas pela própria administração pública quando faz o edital. Então, o judiciário, ele controla se a banca respeitou o seu próprio edital, ele vai fazer esse controle de legalidade. Não vai fazer se a questão é mais ou menos correta, está diante de uma posição que é a ideal. Não, o STJ ele vai levar em consideração as regras, o conteúdo explicitados no edital. Quando há divergência entre a prova e o edital, por exemplo, conteúdo fora do programa, critério de correções em sentido contrário às próprias regras do edital, aí nós temos que, para o cidadão, abre um espaço para anulação dessa questão. A leitura positiva que eu faço desse princípio da vinculação, que está dentro da chamada autovinculação da administração pública. A administração pública precisa estar limitada pelas regras que ela própria estabeleceu. Esse princípio da vinculação ele funciona como uma âncora de objetividade. Quanto mais claro e técnico for o edital, menos previsível vai ser o controle judicial. Na verdade, quanto mais claro e técnico for o edital, nós teremos menos controvérsias para que o Poder Judiciário possa julgar. E há risco de tratamento desigual entre os candidatos quando apenas alguns têm a anulação de questões por meio de decisões judiciais individuais? Como que o ordenamento jurídico lida com isso? Olha, essa é uma das grandes contradições do nosso ordenamento jurídico, porque nós temos o princípio da inafastabilidade de jurisdição. O que é que significa isso? O judiciário ele não pode se omitir de decidir uma questão que foi posta ao seu juízo. Então, o acesso à justiça é um direito, é uma garantia constitucional. Todos podem acessar a justiça, seja através do advogado, que são esses seres iluminados que Deus mandou para cuidar dos seres humanos e dos seus problemas, seja através do advogado público, da defensoria pública. Então, nós temos aí essa ação individual, que é um direito do cidadão, mas que muitas vezes, na prática, o cidadão ele não consegue ter acesso à justiça por uma dificuldade de contratar um advogado ou por uma dificuldade de ter acesso à defensoria pública. Nós temos também que ressaltar que em casos de flagrante ilegalidade, o cidadão ele pode buscar a defensoria pública não para uma ação individual, mas para que a defensoria pública faça uma ação coletiva e defenda o direito de todos aqueles envolvidos. O Ministério Público também pode fazer esse controle de legalidade, levando a questão ao Poder Judiciário. Mas é fato que na vida real, na vida prática, a dificuldade de acesso à defensoria pública, de acesso a um advogado, a dificuldade de acesso ao Ministério Público, tudo isso pode resultar, sim, num tratamento desigual de alguém que buscou o judiciário e conseguiu uma decisão que até poderia ser estendida a todos os demais candidatos, mas somente aquela pessoa foi proativa, foi protagonista e conseguiu ter acesso à justiça. Então, infelizmente, esse tratamento desigual, ele acontece por essa questão sistemática da dificuldade de acesso a direitos e acesso à justiça. Ok, doutor Antônio Rodrigo Machado, muito obrigado pela disponibilidade e pelos esclarecimentos prestados aqui aos nossos ouvintes. Eu considero, Tiago, o concurso público uma das coisas mais bonitas que tem na nossa sociedade, porque muitas vezes aquele cidadão que não teve a garantia de um trabalho na esfera privada, porque não sabia se relacionar da melhor forma ou não tinha padrinhos, essa pessoa ela pode ter uma transição social muito grande. Acredite que o estudo ele pode te transformar e fazer você evoluir. Espero que as minhas palavras sejam ouvidas como palavras de esperança e não de descontentamento. Um forte abraço e parabéns ao Superior Tribunal de Justiça pelo grande trabalho que faz em defesa da justiça em nosso país. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.
E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também nas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.